com a gente lá do Kids, tá bom? A gente vai fazer bonitinho a arte para jogar e vocês facilitarem, mas se vocês já quiserem hoje, procura a gente lá no Kids, dá um nomezinho de vocês, escolhe o número de vocês. Posso contar com vocês? Deus abençoe. Agora me ajuda aí, o que é isso aí no cabelo? O que é? Ah, é uma sarça. Ah, é o cabelo, né, vermelho? Ah, tá certo. Rapaz do céu. Jesus, tu és maravilhoso. O outro veio com uma baleia na cabeça. E o Jonas estava dentro? E a cabeça dele era o mar? É. Rapaz, eu não tenho essa criatividade não. Eu não sei o que eu faria nesse cabelo aqui não, gente. Não sei mesmo. Mas amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério. E eu quero hoje compartilhar algo com vocês, mas antes disso, lembrado, amor, obrigado. Dia 8 de dezembro começa os nossos 12 dias proféticos. Amém? Dia 8 de dezembro, a um domingo, nós vamos começar os nossos 12 dias proféticos. O que é esses 12 dias proféticos? São 12 dias que nós faremos todos os dias cultos. 12 dias direto, né? Vamos começar no domingo, segunda, terça, quarta, e cada dia, né, vai representar um mês do ano que se passou e do ano a qual está por vir. Então no dia 8 vai começar os 12 dias proféticos. Não falte, porque eu digo para você que cada ano Deus dá estratégias, e talvez se eu tiver um tempo hábil para fazer isso, eu vou fazer. Eu vou pegar algumas falas nossas dos 12 dias proféticos e vou colocar aqui no telão tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que aconteceu, porque aqui neste lugar tem profeta, né? E Deus tem falado aos seus profetas, e tudo que foi falado aqui, o Senhor cumpriu na íntegra, se rasgou assim de fora a fora mesmo. Então não fique de fora. Dia 8 de dezembro começa aí, né? Vai ser fácil, sabe por quê? Dia 8 de dezembro, porque dia 9 é meu aniversário. Pegou? 8, 9, começa, então fácil. Você vai lembrar o aniversário do apóstolo, vai saber que vai começar os 12 dias proféticos. Amém? Eu não estou contente não, gente, porque depois dos 50, o negócio é assim, ó, a gente vai subindo, aí chega nos 50, seu Hélio, vai fazendo assim, ó. O senhor concordou? Brincadeiras à parte, mas vamos trazer aqui a palavra do Senhor. E por mais uma vez, hoje eu estava pela manhã junto com o Rodrigo, ele não está aqui, mas ele foi comigo. Eu fui fazer numa igreja amiga um pré-tabernáculos, e ao sair de lá Deus falou muito comigo. Na verdade, quando acabou o culto, Deus começou a falar comigo. Eu falei, meu Pai, e eu quero compartilhar com você o que Deus falou. Eu vim de lá para cá remoendo aquilo que Deus falou. Eu vim de lá para cá conversando com esse discípulo Rodrigo e falando com ele, e eu quero compartilhar isso com você. Quem aqui se considera distraído? Distraído. É claro que você não vai falar que você é distraído, né? A gente não fala que a gente é distraído, mas a distração é uma das ferramentas mais usadas por Satanás desde o primeiro século, desde o princípio, desde a criação. A distração, ela é usada, e ela é usada em muitas áreas de nossas vidas. Para quê? Para tirar o foco, para tirar a concentração, para distrair você. E isso é tão interessante que quando eu fui, nessas poucas horas que eu tive, eu fui estudar rapidamente, e olha que interessante, a distração
ela foi usada em todas as guerras mundiais, tanto na primeira, tanto na segunda, e eu creio que agora nessa terceira guerra mundial que está por vir, só está faltando só a data, mas ela vai acontecer, isso é fato, não tenho dúvida, se preparem, né? Então a distração, ela é usada para tudo, é usada na política, eu não sei se vocês perceberam, a distração que aconteceu agora na política, eu dei risada, né? Eu chorei de rir, a forma com que esse pessoal tem esse poder de tirar a concentração da gente, o foco da gente. A distração, ela é usada no meio social, acho que todos aqui sabem disso. Quando você pega o celular, você literalmente você está distraído. A distração, ela é usada também, e aí é o que mais me chamou a atenção e que mais me pegou foi a distração na vida cristã. Como nós estamos distraídos na nossa vida cristã. E distração, se você pegar o dicionário agora, mas não faça isso, mas se você for lá no Santo Google agora, o Santo Google vai dizer para você o seguinte: o que é distração? Distração é falta de concentração. Falta de concentração dos sentidos, tá? No que se passa à sua volta. Desatenção. E deixa eu dizer uma coisa para você. É normal isso. O pensamento ele se torna vagueando em alguns momentos nossos. E quando se fala ainda de uma vida cristã, a gente tem que toda vez que chegar na igreja fazer fazer isso que eu vou fazer com você agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça e repita assim comigo. Todos, coloque a mão sobre a sua cabeça e repita assim comigo: em nome de Jesus, toda a distração esteja cativa agora, em obediência a Cristo Jesus. Amém. Como eu disse e repito, Satanás não vai chegar aqui nesse exato momento. Uau! Não vai. Não espere que ele vai fazer cara feia. Não espere que ele vai gritar. Mas ele vai fazer a coisa que ele mais sabe fazer: é manter a sua mente cativa na distração. E eu peguei um texto hoje da Bíblia para a gente falar sobre isso, porque esse texto vai demonstrar para nós o que uma mente cativa, o que uma mente distraída pode fazer no chamado que Deus tem para a sua vida. Alguém conhece algum cristão aqui de 20, 30 anos, que ele continua na mesma situação há anos? Eu conheço. Por quê? Porque é uma arma que Satanás ele vem usando constantemente. E nos últimos anos, com muito mais força, com muito mais eficácia, para naquele grande dia, naquela grande hora, ele pegar todos nós de surpresa. Então nós vamos ler aqui um livro de 1 Reis 13, 1 Reis 13, de 15 a 25. Faz um favor para mim, meninos daí da projeção, apaga essa luz que ela está piscando no meu rosto aqui. Não. É essa luz que está vindo aqui sobre o meu rosto. Está acendendo, apagando, por favor.
1 Reis 13, de 15 a 25, e eu vou ler para vocês. Está na tradução NTLH. Venho até a minha casa e como alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, e nem ficar hospedado lá, e também não vou comer e nem beber nada aqui com você, porque o Senhor, diga comigo, o Senhor, o Deus, mandou que eu não comesse e nem bebesse nada, ok? E que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa, comeu uma refeição com ele. Enquanto estava sentado à mesa, uau! A palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Uau, que irônico, né? Mentiu, Deus pegou ele ainda vira para o cara e fala: ué, você não foi obediente não? Obrigado. Em vez disso voltou e comeu a refeição no lugar aonde havia mandado que você não comesse, cara. Por causa disso você será morto. Por causa disso você será morto. Por causa disso você será morto. Uau! E o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou uma jumenta, arrumou uma jumenta para o profeta de Judá. E este foi embora. Vai embora agora porque o problema é seu. No caminho, um leão encontrou e o matou. E o corpo do profeta ficou jogado na estrada. E o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Está preparado? Então se prepare. Quando eu olho para essa história de um profeta, eu vejo aqui uma narrativa rica, muito rica, de ensinamento sobre a importância de não me distrair do chamado de Deus. Não espere que Satanás vai fazer a alvoroço, vai chegar e fazer coisas, né? E te mostrar a face dele, que ele não vai fazer isso. Ele vai usar de sutileza, de enganação, de distração, para tirar você dos caminhos e do propósito que Deus tem para a sua vida. E eu faço aqui um parênteses. Cuidado, porque a distração mata. Uma vez eu ouvi de um pastor e fiquei com isso na cabeça: todo distraído não tem fruto. Quando eu vim pela manhã no carro,
conversando com esse discípulo, me veio aqui isso na cabeça. Aquele pastor conversando disse assim: Fábio, você já percebeu que todo distraído não tem fruto? Uau! E aí eu falei agora de manhã, Senhor, mas por que o Senhor está falando isso? Porque a igreja ela está dispersa, a igreja está distraída. Talvez a gente não esteja com os olhos fechados, mas a nossa mente está vagueando como uma criança. Porque é mó barato obediência de criança, né? Eu amo obediência de criança. Obediência de criança é assim, ó: fica quieto aí, menino. O menino está lá quietinho, mas a cabeça dele está, ó, vagueando em tudo quanto é canto. Não é assim? Porque se você soltar, sai correndo igual doido. É bem por aí. E essa passagem destaca a necessidade de mantermos o foco e a obediência à palavra de Deus, mesmo diante, né, de aparentes recompensas, né, e distrações disfarçado de verdade, porque de novo, toma, é gostoso. Só que o que tem aqui? É assim que ele faz. Então, olhando para esse texto, eu lhe faço a seguinte pergunta: como nós podemos evitar essas distrações que tiram o nosso propósito, que tiram, o nosso foco do propósito de Deus? O que nós devemos fazer para não nos distrairmos e perdermos de vista a vida abundante que Deus preparou para nós? Em primeiro lugar, não se distraia, porque Deus continua falando. Vou falar. Não se distraia, porque Deus continua falando. Você quer ver? 1 Reis 13, de 1 a 2. Tá? Eu leio do 15 para lá. Agora eu vou voltar e vou mostrar a história. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar ali o incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó Senhor, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Então, nesse versículo que acabamos de ler, nós vemos aqui que Deus, ele continua falando através dos profetas, mesmo em tempos desafiadores, em tempos de pecados, Deus continua falando. A voz de Deus, ele não se calou naquele período e não se cala aos dias de hoje. O profeta de Judá, ele foi enviado com uma mensagem específica e poderosa para o rei, de Jeroboão, mostrando que Deus continuava a falar e direcionar os seus servos. Então Deus fala através do profeta. Então nós só precisamos não estar distraídos ao que Deus fala, a voz dos seus profetas. E independente das distrações desta vida, Deus continua falando conosco. A sua mensagem é constante, revelante e clara.
O problema não é Deus. O problema é nós que estamos distraídos. Vem cá, olha, isso, e xarabalaba, isso. O cara não prestou atenção em nada do culto. Mas na hora do xaramanai, ele prestou atenção. Aí ele vai para casa. Ele não examina diante de Deus. Ele não senta e examina. E aí o que pode acontecer? Nós vamos ver. E aí, por isso é essencial que estejamos atentos e sensíveis à voz de Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele continua falando, guiando, nos direcionando através dos profetas. Só que eu tenho que entender, ok? E que eu não posso estar distraído. O meu foco, a minha concentração tem que estar no Senhor. Por isso muitas vezes a gente fala para vocês, anote, a memória ela é falha, né? Muitas vezes a gente nem lembra o que a gente comeu quinta-feira passada agora. Quem lembra que comeu quinta-feira? Alguém lembra o que comeu quinta-feira? Então imagina uma palavra derramada do Eterno para nós. Eu vou me arriscar. Quem lembra da palavra de domingo passado? Desarrisco. Queridos, a palavra diz em 2 Timóteo 2,4. Eu quero que você preste atenção. Ninguém milita. Está dizendo assim, ó, ninguém milita e ninguém se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente não pode ficar cogitando em pensamentos que não agradem ao Senhor. Senão a gente vai passar anos e anos da mesma forma. E uma das maiores dificuldades que nós temos na vida é dizer não para o mundo. Você está aí? Tem gente que já entrou em muita confusão, inclusive em dívidas, porque não soube dizer não quando precisava dizer. Uau! Não podemos militar com o mundo. Nós não servimos a este quartel chamado mundo. Nosso quartel general é no reino. Nós somos soldados de um reino. Então não dá para a gente militar no mundo e militar no reino dos céus. Ou eu vou agradar a um e vou desagradar o outro, agradar a um e desagradar o outro. A minha militância, ela é para o reino. Eu faço pelo reino. É o reino. E aí eu preciso entender isso, que Deus continua falando através dos seus profetas. Senão eu vou ler um texto desse e vou dizer, nossa, profeta mentiroso, tem profeta mentiroso, tem profeta mentiroso. E na verdade o profeta não é mentiroso. O distraído não foi o profeta. Você está aí? Então, não se distraia. Segundo, porque toda palavra de Deus exige uma reação sua. Toda palavra de Deus vai exigir uma reação sua, e nós vamos ver no texto. 1 Reis 13, de 3 a 4, olha só o que diz. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova do Senhor.
o Senhor Deus que falou por meio de mim. No quarto, quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prenda este homem. No mesmo instante, o braço de Jeroboão ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. Uau! O rei Jeroboão reagiu de forma negativa à mensagem do profeta, tentando prendê-lo, e o que resultou em uma demonstração imediata, queridos, do poder de Deus. A mão dele secou, mostrando que rejeitar ou desobedecer a palavra de Deus traz consequências. Cada vez que recebemos uma palavra de Deus, nós somos chamados a reagir, seja na obediência, no arrependimento, na ação concreta. Eu tenho que examinar a palavra de Deus sobriamente. Eu preciso estar sóbrio. Ignorar ou resistir à mensagem divina pode levar a consequências graves. Por isso, as nossas reações, elas precisam estar alinhadas com a verdade, com a vontade de Deus, demonstrando em nós obediência e fé. Porque quem são os distraídos da história? Somos sempre nós. Vocês estão me assustando. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, diz um aleluia. Amém. Não me assusta, vocês estão me assustando. Queridos, anotem aí. As nossas reações diante das circunstâncias são as nossas respostas a ela. De que forma que você está reagindo é a sua resposta. Em Hebreus 11:16 vai dizer muito isso. De fato, olha só que vocês conhecem esse texto, Hebreus 11:6. De fato, vírgula, sem fé é uma reação. É impossível o quê? Agradar a Deus. Porquanto é necessário, se faz necessário, obrigatório, que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Você está aí? Deus reage de acordo com as nossas atitudes. Deus reage de acordo com as nossas reações. Jesus explicou isso. Jesus, o que mais explicava para os 12 discípulos era isso. Lá no Evangelho de Lucas 11, isso aí eu vou mostrar aqui para vocês. O que mais ele, nos 3 anos e meio ali com aqueles homens, ele ficava ali falando. Está aqui, Lucas 11:9. Eu vos digo a vós: pede, e dá-se-vos-á. Ação e reação. Buscai e acharei. Batei, abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abri-se-vos-á. Ei, toda palavra de Deus exige uma reação. Pede, recebe. Procura, acha, encontra. Quem bate, entra. Você está aí? Então dá uma glória a Deus, por favor. Ação e reação. Só que eu preciso estar, focado e não distraído.
Aí eu olho de novo e vejo aqui, a distração surge com a intenção de recompensa. E infelizmente nós somos assim, a gente age através de recompensa. A gente fica distraído, né? Através de uma recompensa. E o diabo, ele trabalha sagazamente nisso. Ele é craque nisso, né? Olha só, no verso 7, então o rei disse: venha comigo até minha casa, coma alguma coisa. Qual que era a ordem? Qual que era a ordem de Deus? Não coma, não vá, não quero você lá. Que teimosia, né? Só que a sagacidade de Satanás aqui é tremenda. Venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que você fez. Eu vou recompensar você pelo que você fez. Não vou dizer o nome do santo, mas um santo uma vez me procurou e falou assim: apóstolo, eu joguei na Mega Sena. Eu falei: varão, o problema é se você ganhasse ainda, né? Imagina ganhar 10 milhões. Será que você ia dar o dízimo pelo menos? Brincadeiras à parte. Mas olha o que Satanás faz, gente. E que silêncio é esse, gente? Você não joga não, né? Por favor, é pecado. O teu Deus é muito mais do que uma Mega Sena, do que um tigrinho, por favor. O teu Deus é muito maior que isso. E aí, o que ele faz com a gente? Quer recompensar você pelo que você fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e nem comeria e nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho que eu vim. Uau! Após a demonstração do poder de Deus, o rei Jeroboão tentou recompensar o profeta, convidando ele para sua casa. E o profeta sabia que deveria seguir exatamente a ordem de Deus, de não comer, de não beber e não passar naquele lugar. E essa tentativa de distração com uma recompensa destacada no texto mostra que nós somos assim, tentados a nos desviar a Deus por uma recompensa. Você está aí? Deus nos ordenou, por parentes, benefícios e conforto. Queridos, distrações que surgem com a intenção de recompensa, ela pode ser sutil na sua vida, ela pode ser atraente na sua vida. Cuidado, oferecendo vantagens que, foge da realidade. Vantagens materiais, vantagens sociais, vantagens emocionais. Cuidado. Eu falo muito para os jovens, o cabra é feinho pra caramba, feio que dói. Aí aparece uma menina bonita, linda, de zóis azul, andando igual modelo. O cabra é feio, e ela fica toda mole com ele, falando todo molezinho. O que o cabra faz? Ela está dando mole para mim. É Deus me mandando. Porque a primeira coisa que a gente põe aí é falar que Deus está mandando, né? Deus está me mandando. Olha, apóstolo, olha que coisa bonita. Do jeito que eu pedi a Deus, olho azul, 1,75 m. Olha como ela não anda, ela desfila, apóstolo. E o cabra é feio.
distrações sutis. Aí eu virei para ele e disse assim: mas e aí? Ela é cristã? Não, apóstolo, isso é outra história. Não. Nós vamos, tá? Nós vamos converter ela. Eu falei: hã? Eu não vou namorar com ela? Nós vamos? Não tem esse negócio de nós vamos. Vai dar ruim. Não, apóstolo, não, o senhor está melando. O senhor não quer que eu case. O senhor quer que eu fique aí, ó, na rua da amargura para sempre, aí, ó, batendo lata. O senhor não quer que eu caso. Cara, isso é distração. Só para não falar para ele que ele era feinho, né? Falei: cara, isso é distração, meu amigo. Para com isso. Não, apóstolo, é bonita demais. Ó, tá dando mole. Aí eu tive que jogar duro. Meu irmão, olha para você. Você é feio, cara. Você anda todo troncho. Você anda todo assim, ó. Cara, você nem se arrumar, você se arruma. As cores, nada de você combina. Tive que falar com o cara. Você precisa dar uma arrumada. Isso é cilada. Não é cilada, o senhor está enganado. Tá bom. Se não é cilada, então Deus te abençoe, cara. O que eu posso fazer? Né? Vai fundo. Converta ela. O que aconteceu? Saiu da igreja. Distrações matam. Você viu aqui na história? E nem vai sepultar, tá? Não quero nem que sepulte. Vai ficar aí, ó, em praça pública. E o bicho que te comeu vai ficar aí, ó. Porque quem se aproximar, o leão ainda vai comer. Porque tem gente que tem dó, né? Ah, eu estou com dózinha, eu vou lá, né, Danilo? Eu vou lá tirar, porque o corpo está lá, não é para você ter dó. Porque desobediente, Deus não teve dó. Deixa o leão lá, deixa o burro lá. Você está aí? Então, as distrações, elas surgem de forma sutil. Como eu disse, acabou o cara. O rapaz foi embora, acabou. Nunca mais voltou para a igreja. E pergunta se ele está com ela. Não. Só foi uma distração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Feinho ou não, aquele que está do teu lado é o que Deus tem para ti. Você está aí? Glória, né, filha? Ainda bem que já casou, tem um monte de filho, né? Para consolidar, para não deixar embora. Então, assim, Satanás, ele quer nos distrairmos. E eu nem vou a fundo nessa palavra. Porém, é vital que nós mantemos o nosso foco na instrução que Deus tem nos dado a cada dia. Que a gente resista a qualquer tentação que possa nos desviar do caminho que Ele nos designou. Quando a gente olha, eu já preguei isso aqui, quando a gente olha para Neemias, lá em Neemias 6, Sambalate e Tobias, por 4 vezes, chama Neemias. Coloca aí para mim na tela, por favor. Neemias 2, de 4 a 6. Deixa eu abrir aqui também. Neemias 6, de 2 a 4. Olha só o que diz. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem congregar conosco juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer o quê? O mal. Em outras traduções, matar. Sambalate e Gesem queria matá-lo, tá?
porque o que ele estava fazendo era muito maior do que qualquer propósito que esses caras tinham em vida. E aí a palavra diz: porém intentaram fazer o mal, e enviou-lhe o mensageiro a dizer: olha só que Neemias diz: faço uma grande obra, não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não posso me distrair, porque eu tenho uma grande obra. E aí lá no 4, a parte final diz assim: 4 vezes, por 4 vezes tentaram enganar ele, trazendo a ele recompensa. Vem cá, vamos tomar um café, não vai dar nada não, só eu e você, nós estamos aqui, não vai dar nada, vem, é um cafezinho, que tem um cafezinho? Só que se ele chegasse lá, ele seria morto. Mas ele reforçou: estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Então que você não se distraia diante da presença de Deus, porque a distração pode chegar com a aparência de profeta na sua vida. 1 Reis 13:18 vai dizer: o profeta idoso respondeu. Não estou dizendo aqui que a gente não possa ter com profeta, posso ouvir um amém? Só estou dizendo para você julgar a profecia. E o profeta está ali, ele vai falar de alma, de espírito, ele vai falar. Agora o que nós temos que fazer é estar sóbrios, focados, vigilantes, para colocar o que for dito diante de Deus. Então a palavra vai dizer: o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Ué, o anjo veio e disse, por ordem de quem? Do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba com você. Mas a palavra deixou claro, ele estava mentindo. Então um velho profeta enganou um homem de Deus, um homem de Judá, alegando ter recebido uma mensagem divina. Fez com que ele desobedecesse uma ordem original de Deus. E essa falsa profecia levou o profeta a desobedecer e morrer. Ei, igreja, cuidado com o que você assiste, com o que você vê, com o que você come. Desse altar sai comida boa. Falo de boca cheia. Então cuidado com o que você assiste, cuidado com as referências que você tem. Existem distrações que chegam com a aparência de profeta. E olha, eu vou te dizer, nessa mensagem que parece espiritual, a gente vê isso. Então a gente precisa discernir e confirmar que qualquer suposta revelação com a verdade da palavra de Deus seja orientada pelo Espírito Santo. Você está aí? Distrações com aparência de profecia são enganosas e perigosas, desviando-nos do caminho da obediência. Vamos ver onde está escrito isso? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé. Cara, e o que eu mais vejo, não vou falar aqui porque eu estou na live, não quero processo. O que eu mais vejo é nego apostando da fé. Em prol também não vou falar para não me sujar. É apostando da fé. Esse aqui eu posso falar porque saiu em rede nacional. Vamos ressignificar a Bíblia, gente. A Bíblia é atrasada. Essa Bíblia aí que você está aí não serve de nada não. Vamos jogar fora. Vamos reescrever ela. Vamos ressignificar ela.
Isso é apostar da fé. E olhe para mim, não distraia não. A igreja dele é assim, ó. É assim. Não vou nem falar o restante, porque eu fui lá. Porque eu falei, eu quero ver que esses olhos que tá de comer. Falei, eu vou lá. Iane, igreja lotada. Na hora do dízimo e da oferta, foi 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Contado no meu relógio. Fila para passar na maquininha. Fila, João. 20 minutos. Um caba que falou asneira. O tempo todo falou asneira. Não tenho medo, porque aqui está o falso profeta. É porque as pessoas lá são inteligentes demais. Então a gente é tudo burro, né? A Bíblia é para burro. Você está aí? Eu falei, não acredito. Vou lá, né? Porque vai que tem alguma coisa diferente, né? Mas não, gente. Deixa eu na minha humildade. Deixa eu na minha Bíblia. Porque eu garanto que eu vou para o céu. E vou levar um povo comigo para o céu. É só você não se distrair. Nós vamos para o céu junto. Porque asneira tem um monte de gente falando. Vindo para cá agora. Não vou falar o nome também do santo. Tem nada a ver. Pastor, tá? Igreja lotada. Ouvi música do mundo. Eu falei, mas que filho de Belial. 700 visualizações, 700 mil visualizações. E o cara fala que não tem nada a ver ouvir música do mundo. Deixa a vida me levar, Tem problema eu sambar aqui? Vida me levar. Opa, santo e profano não se misturam. 1 Pedro, sede santo, como eu sou santo. Aos vencedores eu darei a vida eterna. Como pode? Santo e profano? Ei, meu amigo, você quer angariar o quê? Dinheiro? Status? O que você quer angariar, meu cara? Ele põe distração no povo, igreja lotada. E quando você fala a verdade, as pessoas, de vez da glória a Deus, ficam olhando para mim com cara feia. Diga aleluia. Estou brincando, quebrar um pouco esse gelo. E aí Timóteo vai dizer, alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Espíritos o quê? Enganadores. E há ensinos, está aqui ou não? Ensinos demoníacos, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência ou a mente. Coloca para mim Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. No 3, vamos ler. 1, 2, 3. Quantos escolhidos nós temos aqui nessa noite? Quantos escolhidos nós temos aqui nessa noite? Então essa palavra é para você. Cuidado. 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 Não se distraia, queridos. Por quê?
O nível da sua obediência definirá o seu fim. 1 Reis 13, 22, nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Em vez disso, voltou a comer uma refeição no lugar onde ele não havia mandado que não comesse, e por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo de sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou uma jumenta, disse: vá para o profeta de Judá. E este foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou, e o corpo dele ficou lá jogado na estrada. E o leão e a jumenta ficaram parados ali perto deles, para que todo mundo que visse sabesse que a falta de reverência, de temor, fez com que ele fosse morto. A desobediência do profeta teve consequências trágicas. Sua morte nas mãos de um leão serve como um lembrete, querido, solene, de que o nível da nossa obediência define o nosso fim. Deus espera a obediência até o final da sua vida. Não se desvie. Pode ser tarde quando você se desviar. As consequências podem ser severas. O nosso compromisso em seguir as instruções de Deus, com fidelidade, com determinação, mudará o nosso sucesso espiritual, querido. Você está aí? Quando a nossa obediência e a nossa fidelidade for posta à prova, quem vai nos abençoar não é ninguém, não é profeta, não é ninguém, não é pastor, não é apóstolo. Vai ser Deus, porque a bênção é divina, não é humana. Nunca se esqueça disso que eu vou dizer agora: ação na terra, reação no céu. Me ajude aí. Essa história desse profeta de Judá é um alerta que nos chama a atenção a uma obediência, queridos, completa e inquestionável. Para de questionar a Deus para saciar a sua alma. Para! Com Deus não se brinque, com Deus não se zomba. Quer saciar sua alma? Fica à vontade, o mundo está aí. Acabou. Mas o que Romanos 12, 2 fala? Coloque aí para mim na tela. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas renovai o quê? A vossa mente. Cara, o mundo está aí, os prazeres estão aí, as distrações estão aí. Quer questionar? Quer pagar o preço de um questionamento? Só que saiba que vai ser caro a resposta. Então eu prefiro viver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu vou querer experimentar Deus? Tem alguém aqui que quer experimentar Deus? Tem? Tem alguém aqui, né, que tem um parafusinho a menos, que quer experimentar a Deus? Eu acho que não. Mas quem quer aqui receber as promessas e as bênçãos do Senhor? Então, amado, não se distraia. Sabe o que eu fico imaginando? Eu vou usar a linguagem dos meninos aí hoje. Eu pago o maior pau para o apóstolo Paulo. Eu fico pensando, às vezes eu fico lá em casa assim, quando eu deito para descansar um pouquinho, eu viajo na batatinha. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, primeira viagem missionária, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, né? Ele se encaminhando para o porto para pegar o navio, aquela coisa toda. Só que aí deram oportunidade para ele pregar.
Porque que ele queria era pregar, estava cheio do Espírito Santo, vou pregar. E está lá Paulo pregando, fogo para lá, raio para lá, xaramanai para cá. Aí tem um cara distraído, e além de distraído, o cara estava com sono. O que o cara faz? Todo distraído gosta de sentar na janelinha. Você já percebeu isso? Eu vou brincar aqui. Não, vou brincar não. Todo distraído, vou brincar assim. Todo distraído gosta de sentar na ponta do corredor. Brincadeira. Estava lá Eutico, sentado na janela, gente. Ei, desculpa. Apóstolo Paulo, cara, estava lá pregando. Primeira viaginha missionária, cheia de fogo, cuspindo labareda de fogo. É só ler o texto. Lê o texto, você vai ver. E tá o caba distraído lá, Anne, na janela. Igual Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Não? Igual Raimundo, né? A cabeça lá no mundo. Aí de vez em quando ele olhava lá para dentro para ver o que Paulo estava falando. E o que diz o texto? Dormiu. E quem dorme na janela, gente, vai fazer o quê? Vai cair. Porque eu me lembro muito bem uma vez que eu dormi no trem, gente. Pensa a vergonha que eu passei. Porque quando você dorme, você não tem controle de si, não é verdade? Ou é só eu que sou assim? Eu me lembro que eu comecei assim, ó. Parecia que alguém estava me pescando. Eu sei que teve uma hora que eu não resisti e tum! Quando eu acordei no 21, que não é mais 21, né, agora? Tem outro nome, né? Oi? General Miguel Costa. Quando eu acordei, que eu olhei para minha camisa, aquela bola de baba. Aí eu fiz assim com o olho. E não tinha parado ainda. Era o trem das 15:06 da Júlio Preste. E era no tempo do Negritude Júnior. Quem conhece o Negritude Júnior? O pagode comendo no segundo vagão e eu dormindo, totalmente distraído. E quando eu levanto assim, que eu vejo aquela bola, eu olho para um lado, todo mundo ali assim, ó. De cabeça baixa, me levantei, fui em direção à porta, e quando a porta abriu, quem é dessa época vai saber o que eu estou falando aqui. A gente corria para subir as escadas para pegar o ônibus para poder sentar. Até hoje é assim? É assim hoje? Não mudou? Glória a Deus. Que as aflições também estão com você. A gente saía correndo para chegar no busão para sentar primeiro. Porque o descanso tinha que ser total, né? Do começo, meio e fim, até chegar em casa. E aí eu fico imaginando o Eutico, sem estar cansado, senta na janela, perde o melhor de Paulo, puf, puf, morreu. E os irmãos são solícitos, né? Eu gosto tanto da irmandade, gente. A irmandade, olha como a irmandade é boa, né? Pastor, está passando mal. Todo mundo se levanta, né?
no caso dele, morreu. Paulo, vamos lá, morreu. Paulo, seco, porque estava cheio de Espírito Santo, né? E quando a gente está assim, a gente não quer saber. Deu vontade, eu acho que Paulo quase falou assim: deixa que os mortos cuidem dos mortos. Quase ele deu uma de Jesus, né? Mas ele falou: não, deixa ele aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, porque a palavra é mais importante agora. Você está aí? E ele pregou para aqueles que estavam focados, que queriam a revelação da palavra. E o morto continuou lá morto. Ficou lá. O pior que me assusta, e não é para você isso, tá? Quantos mortos estão dentro da igreja? E aí o apóstolo Paulo terminou de pregar, foi lá e... vida, segunda chance. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não sou o apóstolo Paulo. Não que eu não queira, que eu admiro. Mas eu já estou te avisando. A sua distração pode levar você à morte espiritual. Entrou aqui no culto, põe a mão na sua cabeça, seja profeta de você mesmo. Todo espírito que vaga minha mente, seja cativo a Cristo agora, em nome de Jesus. Expulsa, porque é normal, queridos. Eu já passei agora de 40 minutos ministrando com vocês. A minha atenção com vocês já acabou. Aquilo que eu podia distrair de vocês, eu já extraí. Agora o que eu fizer a mais, eu posso trazer distração para vocês. Isso é estudo, tá? Isso é estudo. Então se eu ficar um pouquinho a mais aqui, se eu não tiver uma espiritualidade, eu perdi vocês. Vocês já começam, o psique de vocês já começa a vaguear. E hoje a igreja, ela está assim. E eu lhe faço uma seguinte pergunta para a gente ir para as considerações finais. Quais são as suas distrações? Quais são? O que tem feito você perder o melhor de Deus na sua vida? Quais são as coisas que têm tirado o seu foco da vontade de Deus? Deixa eu dizer algo para vocês. Deus, Ele requer a nossa primazia em tudo. Em tudo. Ao levantar, ao meio-dia e ao deitar. Nós temos dado essa primazia ao Senhor. Então, portanto, igreja do século 21, não se distraia. Não se distraia. Nós vamos ter festa de tabernáculos aqui, domingo que vem. Não é uma festa judaica, mas é uma festa do grande eu sou. É uma festa do nosso Deus. Entenda o significado dela. Não se distraia com as danças, com as canções, mas entenda o que ela representa para você, para mim, para Deus. Entenda o valor que esta festa ela tem no reino do Espírito. Então não se distraia com tudo que vai acontecer aqui, mas adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque aos vencedores o Senhor diz que dará a vida eterna. E quando nós estivermos lá com o nosso Deus, não sei se você sabe,
nós só vamos cantar para Ele. Imagina que delícia. Todo mundo na mesma voz, hein? Quem canta mal aí? Você vai cantar bem. Fique tranquilo que nós vamos cantar bem, todo mundo. Eu nem arrisco a cantar, porque senão você vai querer sair agora do culto. Mas, naquele grande dia, todos nós teremos uma única voz de adoração a Ele. Não deixe a distração roubar o seu propósito. Deus tem dado ferramentas nesses últimos dias. Nós vamos falar nos 12 dias proféticos. Nós entramos no ano da janela do sopro de Deus. A gente está estudando isso, a gente está ficando maravilhado. Eu até me assusto, não vou falar agora. Por que será, né? O ruar de Deus nessa estação, nesses 5 anos que vão faltar. Por que será sopro? O que tem a ver sopro de Deus? Porque nós vamos precisar do sopro dele. Porque só o sopro dele nos trará vida novamente. Por isso que eu creio, agora, cada ano que passa dessa década, eu acabo entendendo mais um pouco que a maior década de evangelização é agora que nós estamos passando. Porque muita coisa está vindo de Deus, não está vindo mais dos homens. Você está aí comigo? Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu quero encerrar com um ato de coragem. Vou repetir. Eu quero encerrar com um ato de coragem. Quantos de nós estamos nos distraindo com situações? Situações essas que muitas vezes fogem ao nosso controle. As estações vêm, nós não demandamos elas, porque não somos nós que vamos resolver. Só que aí a gente se distrai com isso, e aí a gente perde o time que Deus tem para nós, ok? E ficamos distraídos, na linguagem dos meninos aí, panguando. E aí, o Espírito Santo se foi, e a gente ficou lá. Por quê? Porque eu vou dizer algo para ti, queridos. Tem situação que não é você que resolve, é Deus. É só deixar na mão dele. Ele vai fazer. O que eu e você precisamos é descansar, fé e obediência. Pedir, dá-se-vos-á. Só que a distração é tão grande que a gente esquece de pedir. A distração é tão grande que a gente esquece de bater. Então, se algo tem distraído você, eu quero te convidar. Se algo tem tirado você do propósito de Deus, você tem perdido esse foco, não se envergonhe. Eu não quero envergonhá-lo, até porque aqui nunca foi disso. Mas se você está perdendo o teu foco, a tua distração, como eu disse, né? O que é distração, apóstolo? Está lá no Santo Google. Falta de concentração. Desatenção.
E quando você põe o pé na casa do Senhor, e quando você pega a Bíblia, você fica assim, distraído, com falta de atenção. Ei, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Que juntos, eu e você, nós vamos orar. Porque de vez em quando eu me ponho assim também, querendo fazer tanta coisa, não faço nada, me distraio, perco o foco, e quando eu vejo, o que eu estou fazendo? Nada. O que eu estou fazendo? Nada. Aí eu tenho que chorar na presença de Deus, pedir para o Senhor, me ajude, Senhor, porque nós estamos num século que, cara, tira a nossa atenção. Esses dias eu fui para São Paulo, lá para o centro, e eu comecei a andar lá nas ruas, eu não vi pessoas conversando, eu não vi pessoas dialogando. Aí eu liguei para a apóstola e disse assim: eu vou almoçar aqui, tá? Porque não vai dar tempo de eu chegar para almoçar. Aí eu parei no botequinho, que eu gosto de comidinha de botequinho. E aí, todo mundo, Edilson, no celular. As mesas cheias de pessoas. E aí eu botei o meu celular assim, ó. Só que eu não podia chorar ali, porque senão ninguém ia entender. E eu comecei a ver, nossa, quantas pessoas distraídas. Imagina se aquele furacão fosse aqui no Brasil. O que seria de nós distraídos? Hein? Olha só quando tem foco. É só olhar quantos morreram lá, porque tiveram foco, não estavam distraídos. Olha nós aqui, sem furacão, um ventinho de 100 km por hora matou 7, destruiu um monte de coisa. Então eu quero terminar sendo ousado nessa noite. Se qualquer coisa tem tirado o seu foco, qualquer coisa tem tirado você da centralidade de Deus, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra na tua direção hoje. Não se constranja, porque o Senhor hoje Ele quer fazer algo na sua vida, e eu já vou encerrar. Oh Deus, que o Espírito da revelação desta palavra, Senhor, esteja com o Senhor. Aquele lugar onde você chora na presença de Deus. Aqui é onde o seu foco é colocado à prova.